Reverendíssimo Sr. Padre Olavo Filho de Trindade, senhores membros do Conselho Nacional da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, senhores componentes da mesa, senhores participantes da nossa semana de estudo. Chega, por fim, o momento da separação. Chega o momento em que, ao cabo de alguns dias de convívio intenso, que se apresentavam certamente para os jovens que pela primeira vez tomavam contato conosco, como dias de uma primeira incógnita árdua para vencer, mas que depois foram iluminando com luzes novas, foram iluminando com harmonias novas e com verdades novas, e com o fogo de resoluções novas as suas almas, a tal ponto que se engolfaram completamente neste convívio cotidiano. Chega depois disto o momento da separação, momento que é cruel para todos nós, não só para vós que vieste de lugares tão afastados do Brasil como de outros países da América Latina, mas também para nós que aqui ficamos no próprio foco da contra-revolução, momento cruel de dilaceração, não por um sentimentalismo tolo, por causa de amizades que se afastam geograficamente, mas por causa de uma grande incógnita que pesa ao cabo dessas separações. Incógnita para vós e incógnita para nós. É a incógnita da perseverança. Vós ides, meus caros, como ovelhas no meio dos lobos, vós ides anunciar a verdade, vós ides pregar o bem, vós ides pelo vosso exemplo, pela vossa palavra, pela vossa abnegação, combater um mundo inteiro que se entregou ao mal, que se entregou ao erro, que se entregou à extravagância, que se entregou à depravação. O choque será imenso, a prova será dura, ela vos assaltará não só no momento que estiverdes nas ruas ou em meio aos vossos colegas de estudos ou de trabalho, mas até, por vezes, e como dói dizê-lo, no recesso sagrado do lar. E se fosse só isso, mas no recesso 3 vezes sagrado do templo, vozes se farão ouvir, para que se dissipe em vossos ouvidos e em vossas almas a lição recebida, para que se apague o ideal que foi acendido, para que se renunciem aos planos que foram feitos. É épica a luta que se põe diante de vós. E é por causa disso que eu estou bem certo, muitos de vós sentis neste momento uma angústia que chegará a vos apertar o coração. Esta angústia não é só vossa, esta angústia é também nossa. Nós nos preocupamos por vós e vendo vossos passos, que já no dia de amanhã começarão a se distanciar ao longo de tão diversas veredas, vendo os vossos passos, nós nos perguntaremos: Senhora, perseverarão? E a resposta que nascerá do fundo dessa interrogação formulada pela angústia não é a resposta da angústia, é a resposta da confiança, é a resposta da prece já 1000 vezes atendida em tantos outros congressos, em tantas outras semanas de estudo. Nós, no momento de nos separarmos, nos sentimos salteados pela mesma preocupação, mas de congresso em congresso, de semana de estudo em semana de estudo, eis que voltam os que foram, e voltam com os braços carregados de mestres, de batalhas travadas, de bons exemplos dados, voltam com novos amigos para o foco da tradição, da família e da propriedade. Nossa Senhora não abandona aqueles que se isolam e que vão ao longo das veredas sem a proteção próxima da presença dos que aqui habitam, que aqueles que vão ao longo das veredas por ordem dela, por missão dela, a chamado dela. Mais do que tudo quanto nós poderíamos fazer, faz o olhar sapiencial e imaculado dela pousado sobre cada um de vós, em cada momento de vossa existência, o sorriso dela, a graça dela, a força dela, protegendo-vos, falando-vos no íntimo da alma,
falando-nos pela voz de um amigo, pela voz de um colega, pela voz de um bom exemplo que recebais, e dessa forma, ide animados, ide resolutos, ide pensando na beleza de vossa vocação. Qual é a beleza desta vocação? Qual é esta vocação? Imaginai uma cidade completamente entregue à desordem e ao caos. Uma cidade de cujo barulho confuso partem cacofonias de toda espécie. Uma cidade em meio a cujas cacofonias urram a blasfêmia e a imoralidade. Imaginai no meio dessa cidade os sinos de centenas de igrejas que tocam, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus justiça, pedindo a Ele que, pelo perdão ou pela força, faça cessar logo tantas abominações para salvar as almas que se perdem. Imaginai esses sinos que sobem, tangidos por almas, tangidos por mãos, quero dizer, por mãos fiéis, e que tentam dominar a cacofonia blasfema da cidade. É um ruído de vozes, é um conflito de sons, é a harmonia sacral do sino que protesta e que desce do alto, tentando abafar os ruídos espúrios que sobem da terra. No meio desta luta vão envelhecendo os primeiros batalhadores, vão morrendo de cá e de lá. Outros não morrem, não envelhecem, mas vão tangendo o sino com uma mão mais cansada, o desânimo os ataca. Outros, por fim, acabam sendo seduzidos pelo vozerio da terra, acabam deixando de tocar o sino, descem das sagradas torres da fidelidade para os pantanais, para as ruas cheias de blasfêmia, abandonam a sua missão. Poucos sinos tocam ainda, mas no meio do ruído eles perseveram, e perseveram de todas as formas, perseveram de todas as maneiras, perseveram contra toda a esperança, eles continuam obstinadamente a tocar. No mais alto do céu está Nossa Senhora, Rainha de todo o universo, que ouve, que julga e que reza. Onipotência suplicante, ela acompanha os acontecimentos passo a passo, porque ela quer que chegue um determinado momento, um determinado instante em que a glória dela se faça sentir. Esse instante é quando os últimos sinos ainda tocam, quando eles ainda perseveram, mas o número deles se vai tornando tão pequeno que quase ninguém mais os ouve no meio da confusão geral. É esse momento em que Nossa Senhora intervém. E no meio desse clamor geral, desses brados de angústia que saem do pecado, desses brados de revolta que se evolam da luxúria e do egoísmo e do orgulho, no meio de tudo isso, Nossa Senhora dota esses sinos de uma sonoridade sobrenatural. Começam eles então a encontrar eco. Começa no meio da cidade revolta, aqui, ali e acolá, uma ou outra voz impressionada que diz: isso não pode continuar. Há um sino que diz uma coisa diversa. Há um sino que me convida para algo de diverso dessa cacofonia. Dar-me-ei a voz desse sino. No meio da confusão eu o procurarei. Eu me colocarei junto a ele. Eu ali encontrarei um caminho para mim. Homens, vinde seguir-me. E de todo lado começam, de cá, de lá, de acolá, pequenos núcleos na escuridão e na vastidão da catástrofe, que se aglomeram, que se conhecem, que se articulam, que se unem, que chegam à parte da cidade onde alguns campanários ainda tocam, que ali se reúnem e que começam a luta da reconquista, que começam o trabalho que faz cessar toda espécie de desordem. Impunham o gládio da palavra, que São Paulo disse que é tão tremendo, tão admirável, tão eficiente, que consegue algo de muito maior do que de destruir milhões de corpos, atingir na alma humana
aquela região misteriosa e profunda, aquela região onde tudo se governa, que decide os destinos da história, aquela região que São Paulo chama a junção entre a alma e o espírito. Começam a penetrar nas almas, produzem movimentos de indignação, movimentos de cristalização, levam atrás de si em protesto contra a mazorca, contra o caos, contra a corrupção, levam entre si, atrás de si em protesto, multidões que nada faziam. Uns dormiam, outros choravam, poucos rezavam, ninguém fazia nada, mas ligados uns aos outros, eles que começam a lutar, eles que começam a reagir. Nossa Senhora reuniu o seu primeiro exército. É neste momento em que o mal tenta então sufocar esse exército, tenta apagar o ruído, o som desses últimos sinos. Nesse momento, Nossa Senhora do mais alto dos céus baixa com seus anjos. É nesse momento que ela intervém e que ela dissipa os maus, e nesse momento que ela instaura a sua glória. Quando a sua glória começa, quando o seu reino começa a brilhar entre os homens, o mesmo sino está tocando. É o mesmo sino do começo da reação.